Voltamos com o programa Viver é Melhor e para continuar falando sobre qualidade de vida, especialmente para pessoas que vivem um momento muito delicado, que é a internação hospitalar, ou que convivem muito tempo de sua vida dentro dos ambientes médicos. A humanização hospitalar é uma meta de todos os especialistas da área da saúde. Fala-se muito sobre isso hoje em dia. E a ludicidade é uma importante ferramenta para alcançar este objetivo, especialmente com as crianças. Vamos conversar sobre este tema agora com a nossa convidada, a doutora Germana Savoy, psicoterapeuta hospitalar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Camila. Nós vamos conversar sobre um tema que muitas vezes está distante da realidade de muitos de nós. Muitas famílias nunca passaram por isso, mas muitas pessoas, especialmente crianças, convivem por muito tempo, muitos anos até de suas vidas, dentro do ambiente hospitalar. E é muito difícil lidar com isso porque são crianças que têm a necessidade de brincar, que precisam se desenvolver. Como fazer isso, então, sem que elas percam uma parte tão importante da infância, que é o brincar? Vamos conversar sobre isso. Como a ludicidade ajuda a qualidade de vida dessas crianças, principalmente dentro do ambiente hospitalar, que já para um adulto, muitas vezes, é um ambiente muito pesado. Imagina como uma criança e a sua família, como eles podem enfrentar tudo isso. É sobre isso que a gente conversa com a nossa convidada, que tem experiência nessa prática. E realmente a senhora percebe que o ambiente hospitalar, ele gera muitos desconfortos às pessoas. As pessoas têm muito receio só de falar, eu não gosto de hospital. Isso é realmente uma realidade. Então, Camila, na verdade, eu acho que a gente, quando vai falar de ludicidade e humanização hospitalar, a gente tem duas premissas que ficam até assim, um pouco interrogadas, né? Assim, o que é o contexto hospitalar, né? E de quantas nuances ele pode ser composto. A gente tem o evento, a intercorrência, uma emergência, a pessoa que entra, fica algumas horas, é atendida e tem uma situação pontual, uma fratura, que é um evento que já cria estresse, que Já é cria mal-estar, é cansativo. cansativo e é um evento localizado. E nós temos as doenças que vão progredindo, né, na escala das complicações, chegando hoje pela força do avanço científico. Né? Então, a tecnologia nos trouxe a capacidade de mantermos vivos nos últimos 10 anos. Isso é uma coisa, um evento muito impactante. A gente pode manter vivo pessoas, indivíduos hoje, que não sobreviveriam há 10 anos atrás, por força de... eu tenho suporte de ventilação, eu tenho suporte de alimentação, eu tenho suporte até exames exames e intervenções. Porém, algumas dessas pessoas, elas ficam totalmente dependentes do contexto hospitalar. Então, mais recentemente, nós temos o conceito da criança ou da pessoa residente do hospital. Isso não é mais uma situação eventual, esporádica, é uma clientela, um segmento muito grande e com tendência de aumentar, porque quanto mais a tecnologia aumenta, mais eu tenho a sobrevida de pessoas que eram inviáveis. Da mesma forma que os idosos, da mesma forma que as pessoas com deficiência, quer dizer, alguns segmentos que tinham intercorrências que levavam a óbito, hoje elas sobrevivem, mas com muito suporte, né? Então, aí eu tenho o ambiente hospitalar voltando, que é um ambiente que causa um nível de impacto para quem... eu digo, todo mundo nasce e quase todo mundo morre no hospital. A gente nasceu, a maternidade é um lugar lindo, feliz, alegre. Uma situação de urgência pode gerar um estresse, tem um impacto num adulto, mas ainda assim a gente está um pouco preparado para algumas horas de estresse. O que começa a ser muito preocupante e muito, na verdade, requer realmente um preparo, uma abordagem mais organizada, é para quando esse estresse da doença, que fragiliza, dessa doença que desequilibra globalmente, ele começa a ser crônico. Se eu lido com uma doença crônica ou se eu lido com uma doença num momento muito precoce, onde até a compreensão do evento do estar doente não acontece como na criança. Fica difícil eu dizer para a criança que ela precisa ficar acamada, que ela tem que interromper sua rotina, e aí começam as grandes complicações, né? E é muito sabido que uma doença não envolve apenas as questões materiais, o corpo em si, mas o cuidar do sentimento dessa pessoa,
de manter o seu equilíbrio é essencial para garantir um Pois tratamento. é, Camila. Na verdade, eu tenho mais de 20 anos de ação dentro de hospitais, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, a gente, na verdade, atendia um pouco as equipes de cirurgias, equipes clínicas, e a gente tinha essa situação da qualidade de vida ainda como uma coisa assim, uma ação humanitária, uma ação um pouco com a percepção de que a gente estava gerando um bem-estar e isso estava muito ainda na subjetividade, que não é pouco, né? Subjetividade é muito. Mas ainda parecia muito restrito ao subjetivo. Hoje, até aproveitando essa entrevista belíssima que você agora há pouco fez sobre a questão da dor, hoje eu consigo, com o avanço das descobertas científicas, afirmar para você, por exemplo, que a ludicidade, como uma ferramenta, ela diminui a percepção da dor. Porque além de tirar o foco para a situação da dor, ela também, ela dispara, da mesma forma que a gente tem os gatilhos, chamados gatilhos do estresse, né? Então, eu começo a ficar ansiosa, eu tenho desde uma situação discreta, a boca seca, a mão fica fria, né? Uma coisa momentânea que eu diria, quem quebra a perna e vai para o hospital, né? Fica um pouco nessa ansiedade limitada, até uma situação assim de descarga de adrenalina, neurotransmissores do tipo cortisol, que levam a grandes agressões no organismo, né? Então, esses são os chamados gatilhos do estresse que a hospitalização ou evento da doença desencadeia. Da mesma forma, hoje, cientificamente, eu consigo comprovar, mensurar, o que é mais importante, que eu tenho gatilhos de amenização de estresse. Que quando eu crio uma situação acolhedora, né, o que você dizia assim, cuidar desse global desse ser humano, o acolhimento, o conforto, no caso da criança, as ferramentas lúdicas, o brincar, o cantar, tudo que permita o relaxamento, mas e até no ciclo vital, né? Mas depois a gente vai pensar nisso no adulto, no idoso. De qualquer forma, essa ludicidade, ela desencadeia também eventos de amenização do estresse, porque eu libero os chamados hormônios do bem, né? Então, assim, eu tenho a chamada ocitocina, que é um hormônio de conforto, que hoje até, assim, informalmente a gente diz que é o hormônio do abraço, que ele realmente cria um relaxamento nas relações de confiança, nas relações de acolhimento. Eu desencadeio hormônios, eventos orgânicos, desencadeio a interrupção da adrenalina, neurotransmissores, né? Então, a serotonina, ela é liberada pelo impacto da música, pelo impacto da brincadeira, no caso da criança. Portanto, além de subjetivo, né, hoje também eu posso dizer que a ludicidade são recursos objetivos e que atingem globalmente o organismo. Comprovando mais uma vez aquela afirmação de que brincadeira não é supérflua, a criança precisa brincar para se desenvolver, sim. e não apenas isso. A gente está percebendo na ludicidade num todo, como ela é importante para promover qualidade de vida para todo mundo. E eu, como mãe, penso isso, e você que está em casa também, imagine só a situação de que uma criança precise passar vários anos de sua vida dentro de um hospital. Tente imaginar o seu filho nisso para você perceber o quanto esse acolhimento é importante, não apenas para a criança, mas para a mãe também, para os pais que acabam convivendo junto com elas. Quando a gente percebe que nossos filhos são bem tratados, isso traz um conforto muito grande para a família, que com certeza também ajuda mais os especialistas a realizar o tratamento para a criança. Na verdade, eu acho que a hospitalização, ela cria uma situação assim, você entra no hospital, toda a família, a criança, a família, existe uma situação meio de defesa, porque você se sente, o impacto da doença é tão grande que as pessoas ficam na defensiva. Por outro lado, a instituição hospital, ela trabalha numa sobrecarga, ela avançou muito tecnologicamente, né? Hoje você tem, e até quando a gente fala, por exemplo, em humanização hospitalar, que é um grande movimento onde a ludicidade se enquadra.
por que a gente está há 10 anos tentando criar este movimento no mundo inteiro de humanizar? Até que contradição parece, né? Humanizar o hospital, o serviço Cuida dos seres que humanos. cuida do ser humano, né? Porque, na verdade, para cuidar e se aprimorar no cuidar, o hospital, ele, digamos, priorizou a questão da cientificidade, da tecnologia, né? Dos da dados, das excelência. comprovações. Isso, do que era objetivo. Isso em conta como se concorresse com o acolhimento global, né? Como se houvesse uma competição entre ser técnico e ser mais humanitário, né? E agora sim, e isso acho que vem daquela ideia do positivismo mesmo. Quando só é científico, quando em algum momento a ciência entendeu que só era científico que era mensurável. E hoje nós conseguimos ter uma noção de que também o que tem um efeito empírico inicialmente, lá a longo prazo a gente descobre que estava causando bem-estar e bem-estar melhora todo o processo de saúde. É realmente importante nós percebermos como ações tão simples têm um resultado tão benéfico à saúde das pessoas, especialmente quando nós falamos da nossa infância, das crianças do nosso país. Vamos agora ao intervalo e no próximo bloco a gente continua com este tema aqui no Viver é Melhor.